Olha, no começo, na verdade, eu sempre gostei de pintar, desde criança. Sempre admirei as cores da natureza, as cores do céu, as nuvens. Mas é só quando eu já estava no Rio de Janeiro, acho que uns 27 anos eu tinha, e eu simplesmente comecei, eu me sentia muito só no meio dessa multidão que fazia sempre as mesmas coisas. Eu adorava ir em lojas, em livrarias e comprar livros onde lá tinha pinceladas de grandes pintores e eu era por ali que eu me baseava. Gostava de ver as cores assim, em formas, em linhas, em pinceladas, e eu comecei a aprender pelos livros. E daí começou o meu trabalho de pintura. Eu comprei uma tela, comecei a botar nela o que eu via, e isso aí foi o meu começo. Eu quero dizer que a arte realmente é o meu objetivo e a minha missão. A minha arte é aberta até a críticas, mas eu não consigo fugir do meu jeito de pintar. Por mais que as pessoas achem que isso esteja errado, não esteja dentro do conceito do mundo delas, mas é o meu sentir e é o que eu quero expressar. Sempre expresso dentro da minha vontade e do meu ver de cores e posições. Eu acho que pintar é descobrir a sensibilidade das coisas, da natureza, do que Deus criou. E é por aí, é um ver diferente, com uma outra lente do mundo, do universo. Eu acredito que seja assim. Eu diria que a minha arte é aberta a interpretações. Ela se expande, eu aprendo muito comigo e com o que os outros também tentam me dizer. Essa é a abertura. Olha, atualmente o que me inspira realmente são esses portais. São as cores verdes que Gramado me transfere na primavera, no verão, no outono. E Gramado é muito cheio desses verdes. E é isso que me faz a ver cada vez mais essa diferenciação de verdes entre a floresta. E eu gosto muito desses caminhos, dessa luz que vem por trás. Meu trabalho é todo voltado por esse portal da natureza, e Gramado tem esse portal. Há uma obra que eu coloco assim como um limite de um tempo ao outro, e essa obra é essa que se chama Floresta, né? E eu comecei a observar que as cores dos verdes eles modificam dependendo do horário, assim, do sol, do escuro, do claro. E de lá em diante era uma entrada, uma porta. E de lá em diante eu transformei meu trabalho, que antes era em flores, crianças, hoje até pinto também. Mas essa obra dos verdes, eles se transferiram em portais. Então eu gosto muito dessa segunda parte, que eu traduzo como portal. O meu trabalho ele é mais voltado por um lado assim espiritual a arte em si, o que eu faço me acompanha muito. Eu me sinto muito acompanhada com a pintura. Ela é minha amiga, meus momentos de distração, de alegria, de felicidade. E assim, com esse mundo que anda um para frente ou para trás, a arte conseguiu me parar, me deu uma solitude, um tempo meu de eu me descobrir, e eu me sinto muito bem acompanhada com o que eu faço. O que influenciou o meu cotidiano, o meu dia a dia, é realmente os filhos te trazem essa inspiração, a família, a casa, os animaizinhos, os animais que você tem, os bichinhos, e tudo isso traz pra gente uma energia da gente poder transbordar. A gente precisa botar para fora a beleza que a gente recebe. E é dentro disso que move o meu cotidiano, a minha vida. Eu me sinto sempre inserida dentro da minha obra. Toda vez que eu vou pintar, é como se eu estivesse dentro da obra, eu estivesse ali dentro vendo como se fosse de cima para baixo. É como se fosse uma chuva de estrelas, assim.
onde caem todas aquelas cores e eu fico colocando uma estrela em cada lugar, e essas são as cores para mim, as estrelas e as cores. Essa é a emoção que eu sinto. Eu me sinto muito feliz e eu sinto assim que às vezes a gente não está nem aqui, é como se a gente entrasse em êxtase na hora de pintar. Que não fosse eu, mas que fosse a minha alma que estivesse aí. Eu gostaria muito de de renascer, que a minha arte renasça também nas pessoas, nas crianças, porque eu gosto muito de colorir, e o colorido eu acho que é a alegria da vida, e eu quero provocar isso, essa manifestação de cores dentro das pessoas, delas se sentirem felizes pelas cores. E nós não precisamos mais do que isso para a felicidade, precisamos de cores, e o sol propicia toda essa luminosidade, as sombras, a luz, e eu acho que todo mundo tem essa capacidade de ver assim, e eu quero transmitir isso às crianças, porque elas são muito desejosas em conhecer esse meu mundo, e eu descobri que elas vêm para mim como abelhas nas flores. Eu preciso passar isso a elas, isso é uma energia que me move muito. A mensagem que eu dou para as pessoas com relação a entrar na arte, ou fazer esse trabalho que eu considero que é também um caminho onde a gente vive, e não é só comer, não é só beber, é também criar, construir, que cada pessoa trabalhe aquilo que sente, o que tem dentro delas. Assim, a gente não pode ficar buscando o que o outro fez para fazer igual. A gente precisa botar para fora o nosso sentir, o nosso jeito de ver, e sem ter medo e nem vergonha de viver o que a gente sente. É ser livre, é ser simples, não ter medo de ser a gente mesmo. E entrar na arte, ela abre esse caminho onde você pode ir aonde você quiser, voltar quando você quiser, parar se você quiser. Para mim foi a liberdade total do meu viver. Não vou dizer a vocês que todas as pessoas devam fazer arte, porque precisamos de todos, um trabalhando de uma forma, outro de outra, mas eu acho assim que quem ainda não encontrou o seu objetivo, não sabe, às vezes pensa que eu não sei, não nasci para isso, eu não vou saber fazer isso. Eu digo, olha, peguem umas tintas, peguem os pincéis, pegue uma caneta, um lápis, faça poesia, faça pintura, pegue um barro, crie, construa. Você não queira saber a força que nos acompanha no momento de você decidir a sua vontade. Você não está sozinho nesse momento, nós somos acompanhados por grandes anjos, acredito eu, que nos ajuda a continuar. E eu tenho essa força, ela é espiritual, eu acredito sim, muito minha, mas também é uma força superior que me condiciona a fazer, me dá essa força de construir, de mostrar ao mundo, que não guarde só para mim isso. Eu não posso guardar tudo que eu sinto, que eu vejo, só para mim. Eu preciso mostrar ao mundo o que seja pequeno o que eu tenho a dizer, mas o mundo precisa saber. Eu não posso passar por aqui simplesmente como um nada, como ninguém, com medo, me escondendo. A gente precisa sim mostrar a beleza para que viemos. E isso a gente encontra em todos os caminhos, na pintura, na poesia. Eu acho assim que para mim me levou a entrar nesse tempo, me deu muito mais força para entender quando eu comecei a visitar museus. E os museus, eu comecei a ver que lá dentro existia um outro mundo, que não era só o mundo comum. Os pintores que eu ouvia falar, Van Gogh, Renoir e todos Monet, eu achava que era só em livros, mas eu comecei a ver que eles existem. E eles foram capazes também de trazer esse tempo para cá. Se nós não tivéssemos passado por essas grandes pessoas, esses grandes mestres, a gente não teria nem por quem se basear, aonde ir buscar. Eu diria que como muita gente busca na igreja, na oração, a gente também tem que buscar na arte, na poesia,
Porque, na verdade, eu acredito que Deus, ele está dentro de nós. E ele se manifesta em tudo que a gente faz, em tudo que a gente tem vontade de fazer. E a gente precisa expressar, eu digo, que é Deus em nós. E isso, para mim, Deus é o Criador e eu sou filha de um Criador. E eu acho que Deus era um artista, um grande artista que pintou o mundo e nos colocou aqui no meio para interagir um com o outro. Somos essas pessoas que precisam mostrar a Ele porque Ele nos pôs aqui. Essa é a alegria de como eu me sinto como se fosse uma criança nesse universo, no planeta Terra, que eu estou passando por aqui por um prazo de tempo e que eu vou pintar aonde quer que eu passe. Então, eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa sensação de poder se sentir feliz por ter nascido e fazer o que precisa fazer dentro de si. Não, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Faça aquilo que você sente. É muito importante a gente se escutar, a gente se respeitar e a gente não ter medo.